Senhoras e senhores, meu respeitável públicozinho, Fred e Beckler vão explicar hoje o Real Madrid, que é líder do campeonato espanhol com 7 vitórias em 8 jogos, tem 100% na Liga dos Campeões, isso só não é líder por saldo de gols depois de 2 rodadas, mas que no grande teste que teve aqui na temporada, tomou um 5-2, fora o baile do Atlético de Madrid, o que gerou dúvidas sobre esse Real Madrid do Xabi Alonso, Fred Caldeira, que praticamente ganhou tudo que jogou até aqui. Marcelinho Beckler, tudo isso antes da rodada do fim de semana, que a gente não sabe como é que foi em La Liga, mas esse atropelo pro Atlético de Madrid veio no momento em que se pensava que o Real do Xabi Alonso estava engatando a segunda ou a terceira marcha, sendo que na Copa do Mundo de Clubes, lá no comecinho do trabalho, ainda mais embrionário, teve aquele atropelo pro PSG também, né? Então já tivemos 2 alertas em jogos grandes nesse começo de trabalho de Xabi Alonso. Muita coisa mudou da péssima temporada passada do Real Madrid para esse início de temporada, e para tentar rearranjar tudo isso, o Xabi Alonso está passando por alguns problemas, então temos alguns sinais para a gente tentar aqui interpretar no semáforo, ou no sinal, ou na sinaleira do Real Madrid, depois da vinheta. De onde você vem é o quê? Sinal. Sinal, né? Você também, né? Aqui em São Paulo eles falam farol, mas aqui eles farol. falam cada coisa também. É verdade, é complicadíssimo, né, cara? Na terra da bolacha não tem como você chamar sinal de outra coisa menos normal. Aqui é a avenida que não tem sinal, tem trânsito, então eles não entendem nada de sinal, de farol, nem de trânsito. É basicamente nada. E pode ketchup na pizza? Sim. Claro. Pode ketchup. Se você vai em Nápoles, claro que não. Mas uma pizza de palmito à bolonhesa, tá liberado fazer o que quiser, Fred. Para começar com palmito à bolonhesa, né? Se já tem palmito à bolonhesa, deve ser. Mas assim, se já tem, é algo novo, né? Não vai estar lá na cartilha das pizzas mais tradicionais do planeta. Mas eu testaria. Porque eles vêm com essa de que, ai, porque a pizza, ai, porque a nona, ai, porque o farol. Pode sim. Pode sim, ainda mais a pizza do Rio de Janeiro. Que essa sim precisa muito de ketchup, com aquele molho de tomate por lá. Aqui, acho que antes da gente falar do Xabi Alonso, Beckler, a gente pode abrir o programa entendendo o contexto no qual ele chega, né? Porque era um Real Madrid de uma temporada muito ruim, depois de muitas temporadas com títulos da Champions e com grandes times e com grandes conquistas. Teve uma temporada que teve conquistas, né? Teve a Copa Intercontinental, teve a Supercopa da Europa, mas o que era principal, o filé mignon, teve falhas graves do Real Madrid, vice de La Liga, caiu nas quartas da Liga dos Campeões, e acho que a grande marca da temporada é ter sido atropelado em toda e qualquer oportunidade para o grande rival Barcelona, que foi e que volta a ser um dos principais clubes candidatos a conquistar a Liga dos Campeões na temporada passada, né? Então, você sabe muito melhor do que eu, quando um tá bem e o outro tá mal, entre Real Madrid e Barcelona, o que está mal precisa mudar muita coisa para ver se consegue tirar pelo menos essa defasagem de comparação, e foi isso que o Real Madrid fez com o Xabi Alonso e no mercado de transferências. O Real Madrid entendeu que deveria jogar mais do que estava jogando, que os jogadores que tem podem jogar mais do que apresentaram no último ano, e para isso contrataram um técnico da moda que fez um time bem mais modesto ganhar coisa que nunca tinha vencido, a Bundesliga. Ficou praticamente um ano sem perder, ganhou também a Copa da Alemanha, foi perder a única partida da temporada final da Liga Europa para a Atalanta, e depois, no segundo ano, não conseguiu ter o mesmo desempenho, mas ainda assim foi bem, o Bayer Leverkusen. O que tem o Real Madrid pós a data FIFA, para a gente ver como que vai continuar sendo testado esse time do Xabi Alonso, teve o Getafe no último final de semana, a gente está gravando isso aqui na sexta-feira anterior, Juventus e Barcelona, Juventus pela Liga dos Campeões, tem o clássico contra o Barcelona, depois recebe Valência, sai para jogar contra o Liverpool e sai para jogar contra o Raio Vallecano. Aqui tem cascas de banana como Barcelona, Liverpool e até a Juventus, para a gente ver mais testes para esse Real Madrid. Pois é, e vai ser mais testado do que foi nos 2 primeiros atos da temporada até aqui, né? O começo antes da primeira data FIFA e depois o hiato entre as 2 datas FIFA, e agora esse terceiro ato vai ser bem mais complicado, né? E testes para um time que
como a gente já disse, falhou em 2 grandes testes, principalmente contra o Atlético de Madrid. A gente vê um Xabi Alonso, acho que a grande questão que a gente teve quando a gente conversou sobre ele antes de chegar ao Real Madrid, Beckler, foi saber qual o esquema tático, né, ele usaria. E deu para ver uma flexibilidade muito maior do Xabi Alonso do que, pelo menos, eu esperava. Sim, ele sai de um esquema que ele tinha praticamente utilizado sempre no Bayer Leverkusen, né, que era um 3-4-2-1, com os pontas sendo os alas e depois muita gente por dentro, para no Real Madrid manter um 4-2-3-1, até às vezes um 4-4-2, com Arda Güler quase sempre pela direita, quase nunca o Vinícius e algumas vezes o Mastantuono por ali, o Vinícius pela esquerda, o Mbappé por dentro, algumas vezes os dois mais perto. Dá para dizer que ele ainda não colocou o time que ele imagina, porque o Bellingham teve disponível muito pouco tempo ainda, para ele testar o time com Bellingham, com Valverde, para ver o que vai fazer do Arda Güler. E com o crescimento de um jogador, além do próprio Arda Güler, mas o crescimento também do Tchouaméni, que cada vez mais joga minutos com o Xabi Alonso e vai ganhando também espaço e protagonismo no meio-campo do Real Madrid, Fred. Pois é, e entre o time que termina a temporada passada e começa essa temporada, tem muitas mudanças, né? O Militão é um reforço que veio do departamento médico, então o Militão não fez parte do Real Madrid 24-25 e tem jogado muito bem nesse... Daqui a pouco a gente fala até mais dos brasileiros e o Militão talvez seja o melhor ou um dos melhores brasileiros desse começo de temporada aqui no futebol europeu. E os reforços que já vão direto para o time titular, né? O Álvaro Carreras é o segundo com mais minutos, o primeiro de linha, ele só está atrás do Courtois, em La Liga nessa temporada. O Hausen na zaga, o Mastantuono, como você falou, tem sido bastante utilizado por ali. E o Arnold era utilizado antes da lesão. Vamos ver como que vai ser quando ele voltar. Também dependendo da disponibilidade do Carvajal, que não está conseguindo ficar bem fisicamente. Então, já existe a adaptação ao novo treinador, e é um novo treinador que tem que adaptar muitos novos jogadores, inclusive quem já estava lá no caso do Éder Militão. E a gente tem, acho que agora muito mais claro do que na temporada passada, Beckler, o grande protagonista, né, desse Real Madrid. O primeiro em minutagem é o Courtois, o segundo é o Carreras e o terceiro é o Kylian Mbappé. Terceiro em minutos na temporada, só que é o mais decisivo, o mais influente do time em relação a números e resultados. Fez 14 dos 25 gols do Real Madrid até aqui. São 60% praticamente dos gols concentrados no pé do Kylian Mbappé, que se torna o grande protagonista do time. E aí depois a gente vai vendo quem são os coadjuvantes em torno dele, né? Se é Vinícius, se é Rodrigo, se é Arda Güler, como é que vai ser com o Bellingham. Mas a gente sabe que o time está mais ou menos armado para que o Mbappé termine as jogadas, e ele tem feito isso muito bem. Que se espera do Mbappé, que termina as jogadas, que faça muitos gols, ele está fazendo muito bem. Todo o resto, como é que vai funcionar, talvez ainda esteja nesse período de teste que a gente está vendo do Real Madrid, como é que o time vai se encaixar, mas em relação ao Mbappé não se pode falar nada. O cara que faz 14 dos 25 gols do time, a gente está no início, está no meio de outubro, o cara já tem 14 gols na temporada, o Mbappé está funcionando muito bem. E você vê alguma mudança muito brusca em relação ao Ancelotti? Ou a última versão do Real Madrid do Ancelotti para essa primeira versão do Real Madrid do Xabi Alonso? Eu acho que tem muita mudança de postura, principalmente. Se a gente pega onde o Real Madrid quer roubar a bola, como é que ele quer pressionar, dá para perceber isso nos jogos, e quando você vai olhar os números, é muito mais ainda. Assim, quando você simplesmente pega a planilha para ver, é até mais assustador do que o que se percebe de intenção vendo o jogo simplesmente. O que dá para perceber, assim, à primeira vista, é que o Arda Güler ganha muito protagonismo no time. Começa pela direita, mas muito pela faixa central, vindo para dentro para jogar. Que o Mastantuono acho que está jogando mais minutos do que se esperava. Aparentemente, de fato, o Xabi Alonso atende o pedido do Rodrigo de brigar por uma posição pela esquerda e quase não coloca o Rodrigo para jogar na direita. Mas se a gente for pegar números de como o Real Madrid joga, Fred, especialmente sem bola, é o segundo time que mais recupera bola no campo de ataque em La Liga. O primeiro é o Atlético de Bilbao, não é o Barcelona, né? Porque a gente viu o Barcelona e parece que é um time que pressiona demais, que morde demais. O Real Madrid recuperou 70 bolas, o Barcelona 55. É o segundo time que pressiona mais longe do gol em La Liga também. É o primeiro que mais finaliza depois de roubar, ou seja, o Real Madrid rouba a bola e finaliza, mais do que o dobro do que o Barça, 20-9 finalizações. 6 gols do Real Madrid na Liga são de roubadas de bola, pressionando alto. O Barcelona tem só 2 gols assim, tem 3 vezes mais do Real Madrid.
Se a gente for olhar, na temporada passada, o Real Madrid era só o 7º time do Campeonato Espanhol que mais recuperava a bola no terço final. E hoje ele é o 2º. Então, assim, a mudança de postura desse time para recuperar a bola e tal, eu acho que é a principal mudança do Real Madrid. Não é o esquema tático do Bayer Leverkusen, mas é muito da postura do Bayer Leverkusen, do que o Xabi Alonso acredita que é a melhor coisa para se fazer num time de futebol. E, enfim, se havia questões válidas sobre o sem bola do Mbappé, se ele está participando desses números é porque ele melhorou essa pressão sem bola e essa pressão na saída de bola do adversário, ou não necessariamente? Alguma coisa sim, ele ainda é o que menos pressiona, assim, do que eu vejo de sensações, ele é o que menos ajuda do time, a sensação que eu tenho, assim, não tenho números quantitativos, por assim dizer, mas eu acho que a presença de Arda Güler mais à frente, também de Valverde, de Tchouaméni, jogadores muito físicos, e como que o time está desenhado para pressionar na frente, até o Álvaro Carreras, que é um lateral bastante agressivo, zagueiros rápidos, como Hausen e Militão, então quando tem que correr para trás, esses caras estão preparados para correr para trás. Me parece um time que quer fazer mais do que o do Ancelotti. A impressão que dá é que o time do Ancelotti nem queria pressionar tanto na frente. Era um time que queria esperar mais atrás para ter mais transição depois de contra-ataque. O Xabi Alonso tem mais a intenção de roubar lá na frente. Por exemplo, no grande teste da temporada contra o Atlético de Madrid não deu certo. Mas contra o Olympique de Marselha do De Zerbi, que é um time que quer sair jogando de bola no pé e tal, naquele jogo não jogou o Vini, jogou o Rodrigo, e o Rodrigo recuperou 6 bolas no campo de ataque. Então as intenções estão aí, em alguns dias deu mais certo ou menos certo. Estou curioso para ver como que isso vai funcionar, se é que essa trilha será seguida contra o Barcelona e contra o Liverpool em Anfield, principalmente, né? Porque não sei se é o tipo de coisa que o Xabi Alonso não abre mão, ou se ele pode adaptar um pouco isso a depender do adversário, a depender do estilo de jogo. Talvez, inclusive, contra o Liverpool seja até mais interessante do que contra o próprio Barcelona. Nessas instabilidades do Liverpool, se você morder lá em cima, você pode acabar atrapalhando muito, né? O jogo do Arne Slot. E outra coisa é que o jogo contra o Barcelona é em casa. Então é mais normal que seja um Real Madrid mais agressivo, querendo recuperar mais bola do que contra o Liverpool, que vai jogar fora. E é mais normal que se proteja um pouco mais. Pois é. E vamos dar uma olhada no que a gente tem até aqui de minutagem, principalmente em La Liga, que é a grande régua da temporada, né, os pontos corridos, dos brasileiros. Começando pela dupla Vinícius e Rodrigo, que é um dos grandes temas desse começo de trabalho do Real Madrid. Você já adiantou que há uma competição pela mesma posição, enfim, né, pelo lado esquerdo, ou Vinícius ou Rodrigo. E os números comprovam isso, daqui a pouco a gente os traz. Primeiro vamos analisar individualmente. O Vinícius é o 6º em minutos em La Liga, já tem 5 gols e 4 assistências na temporada. Ele começa sendo banco em 2 dos 5 primeiros jogos do Real Madrid, e nos outros 3 ele não completou os 90 minutos, portanto foi substituído no segundo tempo. Teve até um deles que imagens do Vinícius saindo, xingando e né, bastante revoltado com essa substituição. Só que nos 3 jogos de La Liga antes da data FIFA, ele foi titular e jogou os 90 minutos. E foi muito bem na vitória contra o Villarreal, né? Então é um Vinícius de menos a mais. Ele recuperou o próprio status aí dentro desse time do Real Madrid, né? Tá jogando mais minutos, tá participando bem dos gols, tá voltando ao que se espera do Vinícius, né? Que é um jogador confiável e de ótimos números. O Rodrigo é só o 16º jogador do Real Madrid em minutos nessa La Liga, ainda não fez gols, deu só uma assistência na temporada do Campeonato Espanhol, Champions é outra coisa. Tem 8 jogos e só foi titular 2 vezes, contra o Oviedo e contra o Olympique de Marselha, que contando a temporada inteira. Nos últimos 5 jogos ele começou no banco de reservas e entrou durante a partida. Em La Liga, se a gente for pegar as opções ofensivas do Real Madrid, menos minutos do que o Mbappé, o Vinícius, o Arda Güler, o Mastantuono e o Brahim. Ele está aqui à frente, basicamente, do Gonçalo Garcia e do Endrick, que não jogou nenhum minuto até aqui na temporada. Pois é, e fica muito evidente que eles estão competindo pela mesma posição quando a gente olha para o quanto de tempo e de jogos eles estiveram em campo juntos, né? Não foram titulares juntos em nenhum jogo do Real Madrid, até a gravação desse programa, em toda a temporada, e somam apenas 35 minutos em campo juntos. 8 minutos contra o Levante, 20 contra o Atlético e 7 contra o Villarreal, Marcelo. Contra o Atlético, inclusive, foi uma bagunça, porque jogaram os 2 de ponta esquerda.
Pois é. Não é que o Rodrigo entrou e foi jogar do outro lado. Os dois se concentraram ali na esquerda e algumas vezes o Mbappé ainda caía por ali, porque depois entrou o Gonçalo Garcia. Um jogo que realmente foi trágico, assim, do ponto de vista de organização do Real Madrid. E os dois jogaram por ali. Nesses três jogos, o Vinícius foi titular e o Rodrigo entrou no segundo tempo. Nesses 3 jogos que eles coincidiram juntos. Nos lugares do Mbappé, contra o Levante, contra o Villarreal, e do Bellingham contra o Atlético de Madrid. Então, em 2 desses 3 jogos foi no lugar do Mbappé, então eles podiam um jogar mais por dentro, outro mais por fora, e não já ter o Mbappé ali ocupando aquele espaço. Contra o Osasuna, o Vinícius entrou no lugar do Rodrigo, contra o Mallorca foi o contrário, contra o Olympique de Marselha, de novo o Rodrigo titular e o Vinícius entrando, contra o Espanhol saiu o Vinícius para entrar o Rodrigo, e contra o Kairat saiu o Vinícius para entrar o Rodrigo de novo. Tem uma alternância aqui, né, de um entrando no lugar do outro, ou joga um, ou joga o outro. Isso não me parece ser nada bom pro Rodrigo, né? Assim, a gente já olha para a minutagem em relação aos outros jogadores do setor ofensivo. A gente via o Rodrigo numa faca de 2 gumes em relação àquela versatilidade, né? Ele pode jogar em várias posições, o que é muito bom, mas ele não ser especialista em nenhuma posição pode não ser bom para ele em termos de seleção brasileira ou, sei lá, de futuro de carreira. E agora ele está competindo com, recentemente, o melhor jogador do prêmio FIFA The Best e que está voltando a atração depois de uma temporada ruim do Vinícius, apesar dos números positivos de gols e assistências, não foi uma boa temporada do Vinícius a passada, ele volta a jogar bem pelo Real Madrid, e o Rodrigo tá ficando na franja do elenco, né? Assim, e até projetando seleção brasileira, por mais que o Ancelotti tenha utilizado os dois juntos, agora nessa data FIFA de outubro, eu não sei se o Rodrigo ele acaba perdendo pontos em relação aos pontos com os quais ele já não estava satisfeito com o Ancelotti no Real Madrid, né? Quando ele já se incomodava em ser sempre substituído e etc. Tem uma questão que é, como protagonista, acho que o Vinícius é sempre melhor do que o Rodrigo. O Vinícius é um jogador que chama mais o jogo para ele tentar decidir. Tanto que se a gente pega para ver, o Vinícius perde muito mais bolas do que o Rodrigo, porque ele arrisca muito mais. O Rodrigo é mais de dar continuidade no jogo, de não perder, de cumprir muito mais. Isso talvez seja muito bom para um coadjuvante. Então, se a gente está falando que o Mbappé é o cara do time, que o Mbappé é o cara que vai terminar as jogadas, você tem um coadjuvante que prepara muito bem as jogadas para o Mbappé, pode ser bastante positivo. Um cara que perca menos bolas, que vai arriscar menos, que vai fazer a bola chegar mais a hoje, camisa 10 do Real Madrid, o atacante francês. Tem uma questão humana aqui que eu acho que é mais difícil administrar o Vinícius no banco do que o Rodrigo, porque o Vinícius é, né, o melhor jogador do mundo da última temporada, porque ele é um protagonista, então talvez o Rodrigo seja mais normal ou seja mais aceitável no que mostraram até aqui de carreira, que o Rodrigo não comece jogando sempre ou que ele seja substituído do que o Vinícius. E se o Rodrigo quer jogar sempre na esquerda, ele vai ter ali a competição, ele vai ter como concorrente um cara que naquela posição já foi o melhor jogador do mundo. Então realmente pode ficar ruim para o Rodrigo. E se ele jogar pouco, e se ele mostrar pouco, o último gol do Rodrigo pelo Real Madrid é em março. Não sei se ele marcou contra o Getafe no final de semana, mas até a hora que a gente está gravando isso, a última vez que ele marcou, e foi no início de março, dia 4 de março, ele fez um gol contra o Atlético de Madrid. Depois ele começa a jogar pouco, ele nem joga, porque não estava bem da cabeça, não é que ele estava lesionado, ele estava bem da cabeça. Então se numa dessas ele faz uma temporada de jogar pouco, de jogar só pela esquerda e no lugar do Vinícius, e o Vinícius decola, e os outros jogadores da seleção, Martinelli, Rafinha, que pode jogar por ali, começam a ir muito bem, acho que espaço na Copa do Mundo não seja prejudicado, mas sim de ser o titular, como ele era da seleção brasileira até pouco tempo. Ainda parece que é, porque foi titular contra a Coreia quando o Brasil jogou com titulares, mas sim pode prejudicar também o desempenho dele na Copa do Mundo do ano que vem. E não teve o Rafinha nessa convocação, né? A gente não sabe como que o Ancelotti vai organizar o time se tiver o Rafinha, se isso talvez possa custar ao Rodrigo uma posição no time titular. Outro brasileiro, esse está muito bem, como a gente já falou, o Militão, é o 9º em minutos em La Liga, e em todos os 7 jogos em que ele participou ele foi titular, voltando muito bem de lesão, e é considerado um reforço que veio dentro do próprio time, né? E tem o Endrick, que lesionado perdeu a oportunidade na Copa do Mundo de Clubes e viu o Gonçalo Garcia crescer, apesar desse crescimento já ter sido um pouco, né, controlado nesse começo de temporada de La Liga, de Liga dos Campeões. Mas o Endrick voltou de lesão e nos 5 jogos em que foi relacionado, não saiu do banco de reservas. E recentemente
o veículo respeitável e com crédito, o The Athletic, disse que o Xabi explicou para o Endrick que vai ser difícil ele ter minutos nessa temporada. E aí, nesse caso, Beckler, é um sublinhar do que a gente já vinha falado em várias edições desse programa e do melhor futebol do mundo desde a temporada passada, né? A Copa do Endrick está totalmente em risco. Ah, sim. E sem jogar, ele tá fora, né? Pois é. Ele não é um jogador que vai para a Copa do Mundo sem jogar. A gente tem o caso do Vitor Roque, que voltou para o Palmeiras e demorou a começar a ir bem. Eu nem sei se está cotado para ir para a Copa do Mundo, mas o Endrick até ele sair do Real Madrid, caso ele queira sair no meio da temporada. Ir para algum lugar que dê credibilidade a ele, se ele jogar, muitas vezes jogar bem, mas contra esse adversário, mas nesse time, tá? Então ter credibilidade, minutos de credibilidade para ele ir para a Copa é complicado. Mas era também uma situação muito difícil, cara, porque quando o Real Madrid bate na sua porta, você aceita, você abre a porta. Então, assim, não dá pra o Real Madrid bater na sua porta e você falar, agora não, me chama daqui a 2 anos. E outra coisa é que ele foi contratado antes do Mbappé, né? O Real Madrid fecha com ele, ainda não tinha fechado com o Mbappé, ele só pode ir depois, quando ele faz 18 anos, então eles chegam juntos ao Real Madrid. Mas talvez quando ele dá o sim pro Real Madrid, talvez ele nem soubesse que o Mbappé seria contratado. Então talvez ele imaginasse que poderia ter mais minutos como camisa 9 do Real Madrid. Não todos os minutos do mundo, mas mais minutos. Hoje a gente vê que ele está atrás do Mbappé, do Vinícius, do Rodrigo, do Mastantuono, do Arda Güler, do Brahim Dias, do Gonçalo Garcia. Tem 7 jogadores que estão à frente dele. Ele é a 8ª opção no ataque do Real Madrid. Numa dessas pode jogar com Rodrigo, Vinícius e o Bellingham ainda chegando de trás. Pois é. Então, assim, o Endrick é a 8ª ou a 9ª opção. É bastante normal que o Xabi Alonso tenha dito para ele que não vai jogar. O Real Madrid, como é um clube rico, não pesa o quanto ele custou para ele não jogar. Em outros clubes pesaria. Pô, tem 60 milhões de euros no banco de reserva sem disputar nenhum minuto. E aí, Real Madrid, vai fazer o quê? Vai colocar para jogar ou não vai? O Real Madrid se dá o luxo de contratar promessas, porque o time já está resolvido, as carências do time já estão resolvidas. Então ele vai contratando jogadores como foi Vinícius, Rodrigo, Renier, Mastantuono, Arda Güler, vai contratando jogadores muito jovens para entrar nesse time. E o Endrick, por enquanto não, aparentemente não vai ser. E aí eu acho que ele tem que ter uma decisão sábia de para onde sair. Eu acho que deve sair. Depois a decisão tem que ser sábia de onde é que eu vou conseguir jogar por 6 meses que talvez me leve para a Copa do Mundo ou me revalorize para depois eu voltar para o Real Madrid na próxima temporada. Porque também tem isso, né? Claro. Se ele quiser sair do Real Madrid e jogar no Flamengo a partir de janeiro, para jogar 6 meses e ir para a Copa, talvez funcione para a Copa, mas talvez o Real Madrid veja que uma volta ao Brasil não vai fazer ele melhorar a ponto de ele voltar para brigar por uma posição. Então, assim, é uma decisão muito difícil de carreira que ele tem que tomar daqui a pouco. E além de ser uma escolha que faça sentido para a Copa e que tenha um grau de competitividade que faça sentido para o Real Madrid, também não pode ser um grau de competitividade tão alto para ele ser emprestado e jogar pouco. Não pode também ter esse risco. Cara, assim, o sim pro Real Madrid eu não coloco nem em questão. Eu acho que faz todo sentido. O trem do Real Madrid tá passando, vai. Para mim, o primeiro ponto em questão é ter ficado da temporada passada para essa e não ter saído pro empréstimo. Tem o azar da lesão, que vem num timing muito ruim, né? Ele poderia ter feito minutos e gols na Copa do Mundo de Clubes e ter começado essa temporada de maneira completamente diferente. Não aconteceu. Mas agora em janeiro, se o quadro mudar muito pouco, depois dessa conversa que o Xabi Alonso teve com ele, segundo o The Athletic, aí eu já acho que não é nenhuma questão de se tem que sair ou não. É já começar a procurar onde. Né? É começar a mapear se talvez jogar, sei lá, bicho, no Arsenal como opção do Gyökeres é uma boa, ou se é melhor ser titular no um time de meio de tabela de uma Liga X. Né? Se naquele momento lá atrás, o Napoli sem o Lukaku antes do Højlund, se não era uma oportunidade dele ir pro Napoli para ver se conseguia jogar por ali. Enfim, opção tem. Certamente no mercado tem muita gente querendo ter o Endrick pelo menos como opção para o atacante titular. Mas para ele o essencial é ser titular, e eu gosto muito de pensar nessa possibilidade porque eu gosto muito de vislumbrar a Copa do Mundo com o Endrick. Eu acho que seria muito ruim para todo mundo, inclusive para a seleção brasileira, ir para uma Copa sem o Endrick dentro do grupo, pelo menos.
Especialmente porque a gente não tem um super camisa 9 ou 2, um titular e um reservas indiscutíveis que, pô, ele tem 18, 19 anos, ele tem 19 já. Ainda vai ter muita Copa do Mundo para ele. Como a gente não tem, pelo potencial que ele tem, poderia sim ser uma realidade dele na Copa do Mundo. Sabe o que é uma realidade também, Fred? O quê? Que tá tudo dentro de contexto. Ah, tá tudo dentro de contexto, então vamos para o nosso Out of Context. Marcelindo, a gente tem um Out of Context que nos foi presenteado recentemente por um jornalista do Cazaquistão na entrevista coletiva pós-jogo do Xabi Alonso, pós-goleada, em que o jornalista em questão presenteia o Xabi Alonso com o que me parece ser um imã, não sei se um imã enorme de geladeira ou alguma coisa para a parede, com peixe. Algo que eu não sei se faz algum sentido. Eu não sei de onde que vem a escolha desse jornalista por presentear o Xabi Alonso com um animal submarino, mas a gente teve essa cena acontecendo na entrevista coletiva, o que muito agradaria o Romário, se ele estivesse jogando. Ah, sim. Seria um grande presente para o Romário. Eu fui atrás desse peixe. Fiz uma investigação grande. Opa! E o que dá para dizer, Fred Caldeira, que se tratava de um peixe de brinquedo de plástico com um alto-falante. Que isso? Tinha um alto-falante no peixe, o que é bastante problemático, porque peixe não fala. Se você está querendo ter um pet silencioso, o peixe é uma ótima opção para você. Calma. Porque ele não vai fazer barulho. Calma que depende de quantas vozes tem na cabeça do dono. Tem dono que o peixe fala. Se você está conversando com seu peixe, Exatamente. Tem alguma coisa de errado. Procure ajuda. Exatamente. E não é o alto-falante. Não. O peixe repete a frase 1, 2, 3, à la Madrid, com a voz de Kylian Mbappé. Tem uma mensagem gravada já no peixe, com a voz do Mbappé, que é conhecido por ser uma tartaruga ninja e não um peixe. São animais que têm pouca convivência, né? Imagino. Até tem uma convivência marítima ali, mas a tartaruga tá no mar mais para comer canudo mesmo. Ela não tá ali para ficar conversando com o peixe. Exatamente. O peixe ele tá preso no engradado de cerveja, né? Enquanto a tartaruga tá comendo canudo. Então, assim, é um presente problemático e que o Xabi Alonso só ganhou esse problema que ele teve que levar para casa depois, porque ele é fã de pescaria. Se é que levou, né? Assim, vamos ser sinceros aqui, né? Se é que levou. Perdão ao jornalista, mas eu acho muito difícil que esse peixe esteja agora acordando a família do Xabi Alonso com a voz do Mbappé cantando à la Madrid. Mas é uma boa dar presente em entrevista, porque às vezes você quer promover uma marca, às vezes você tem ali uma publi para pagar, e é muito melhor que o Xabi Alonso mostre para todas as câmeras do que você mostrar na sua rede social. Verdade. Então, quem estiver aí querendo se mostrar no mercado, ter a sua marca mais conhecida, entregue o seu presente para algum jornalista que ele vai numa entrevista coletiva e oferece o seu peixe de brinquedo para depois você poder vender em todas as melhores lojas do ramo. O peixe tinha patrocínio? Não tinha, né? Então teve o mercado, ele foi incompetente. Foi uma oportunidade perdida. Exatamente, poderia ter patrocinado esse peixe, que certamente, se for achado nesse estádio, ele vai ser revendido aí, né, em várias plataformas online, e é o peixe do Xabi Alonso. Foi assim, um peixe em vão, né? Podia ser a Barbie peixe, por exemplo. Podia. Um brinquedo Xabi Alonso. Podia ser um Comandos em Ação Peixe. Podia. Como é que chama esses bonecos que tem uma cabeça gigante? É um fã não sei o quê? Ah, tem. Como é que é o nome? Um Funko. É Funko. Um Funko. Isso. Podia ser um Funko de um peixe? Não, Exato. É só um peixe. Um Bob Esponja? 1, 2, 3, à la Madrid. Podia ser um Bob Esponja. Podia ser um Bob Esponja. Né? Podia ser, do universo ali. Na verdade, qualquer desenho da Max, né? Da HBO Max, que eu não tenho certeza se o Bob Esponja faz parte. Eu acredito que não, mas, né? Errado, Bob Esponja. Errado, Bob Esponja. Mas
Vou considerar o que eu posso levar de presente para os treinadores da Premier League, né, na próxima entrevista coletiva, Marcelo Beckler. Eu levaria um peixe de verdade. Sim. Vivo? Sacola d'água de... Claro. Sacola d'água de supermercado com água. Uma chance muito grande de a qualquer momento se romper, aquilo ali começar a vazar e o peixe agonizar pela vida dele completamente em vão. Se entregar ali pro Pepe Guardiola. Tá aí, Guardiola, o seu peixe. O seu peixe. Jogou com o Romário. Aí, ó, exatamente. Já tem coisa. Já tem justificativa. Aliás, quase me atrasei para nossa gravação hoje porque eu tropecei num vídeo da Dua Lipa preparando o peixe. Inclusive, eu posso te mandar o link depois, que é um vídeo bastante interessante. É só ela fazer um peixe mesmo ou ela tá dançando fazendo um peixe? Não, ela tá só fazendo peixe e ela não precisa fazer mais nada, porque... né? Porque ela é Dua Lipa, né? Porque ela é Dua Lipa, exatamente. Tá. Dua Lipa, quer dizer, resumo. Fred Caldeira, esse Real Madrid, vai ou não vai? Rapaz, eu vejo bons fundamentos, tá? Eu só não sei se esses grandes jogos estão chegando muito cedo e se é que o relógio do Real Madrid permite mais tempo do que o que a gente tem para esses grandes jogos, né? A gente sabe que clubes até de uma estatura similar ao do Real Madrid têm dado tempo suficiente para o Rubem Amorim trabalhar, por exemplo. Né? O Real Madrid ele não tem esse tipo de postura. Eu não sei até quando o Xabi Alonso, ou quantas oportunidades o Xabi Alonso vai ter de consertar o que aconteceu contra o PSG e principalmente contra o Atlético de Madrid. Se são atropelos contra o Barcelona em pleno Bernabéu e contra o Liverpool em Anfield. Eu não sei como que chega a situação do Xabi Alonso para a próxima data FIFA, mas eu tendo a, principalmente nesses números que você trouxe de recuperação de bola no ataque, esses números do subtexto do campo, eu tendo a perceber que há, sim, uma confecção de um Real Madrid mais competitivo do que o da temporada passada. Não chegou a tempo para o clássico contra o Atlético de Madrid, acho que contra o Barcelona vai estar cedo também, mas eu vejo que tem coisa aí, porque no fim das contas existe aí uma transição e uma troca de bastão de diversos jogadores do time titular, e com o novo treinador isso vai levar tempo, independentemente de ser o Real Madrid ou não. A sensação que eu tenho é que ele vai pegar Barcelona e Liverpool que não estão num bom momento. Sim. O Barcelona me parece muito machucado fisicamente. Lesão de Lamine, lesão de Firmino e os problemas que o Barcelona está tendo para manter Rafinha, né, que está voltando também, mas assim, para manter a pegada da temporada passada. Em 2 meses de temporada já deu para perceber que o Barcelona não está conseguindo manter o mesmo ritmo. E o Liverpool que vem, até o momento que a gente está gravando, de 3 derrotas consecutivas e de muitas vitórias que ganhou no vamos que vamos. Então, se o Real Madrid ainda não chega totalmente pronto, esses 2 adversários pintam hoje pior do que em agosto, ou que na temporada passada a gente via eles jogando. Tem um super jogador que faz muitos gols e que resolve muitos problemas, e que em torno dele também tem grandes jogadores e um técnico que quer montar tudo isso num conjunto, e a gente já vê, por exemplo, como esse time pressiona e rouba a bola melhor do que antes. A grande questão é que quando chegou um jogo grande, tudo foi por terra, porque o Atlético de Madrid jogou muito mais, e contra o Olympique de Marselha, o Real Madrid fez um bom jogo ofensivamente, mas sofreu muito também com um muito bom time, que é o Olympique de Marselha essa temporada. Então, aqui a gente vai ter... a gente não vai decretar nesses 2 grandes jogos, Barcelona e Liverpool, se o Real Madrid é um sucesso ou um fracasso, se o Xabi Alonso deve seguir ou não, mas aqui a gente vai ter um bom recorte de tem muita coisa ainda para melhorar, ou esse time realmente está num bom caminho, que para o Real Madrid é brigar por todos os títulos, e temporada passada brigou muito pouco pelos títulos, chegou a uma final de Copa do Rei, mas campeonato espanhol sempre teve atraso, por muito tempo teve atraso do Barcelona, e na Liga dos Campeões caiu muito cedo pro Real Madrid, que é umas quartas de final. E talvez com essa instabilidade do Real Madrid e uma possível instabilidade do Barcelona, o Atlético, que começou mal, pode surgir como um potencial candidato ao título de La Liga mais uma vez, né? E ver como é que vai ser em Liga dos Campeões. Mas assim, eu tendo a dar um voto de confiança pro Xabi Alonso. Eu acho que os sinais são no mínimo interessantes para a gente ver se o campo dará respostas positivas. O retorno do Bellingham é fundamental.
né, para o equilíbrio desse meio campo. Acredito eu que o Bellingham vai entrar ali para ajudar muito ofensivamente, principalmente esse Real Madrid, e quero ver como é que vai ser esse jogo dele com o Vinícius, com o Mbappé, com o Arda Güler, enfim. Eu acho que os sinais são positivos e estou muito curioso para ver como é que vai ser esse pedaço da temporada até a próxima data FIFA, Marcelo. Amanhã tem Real Madrid em campo para vocês. O Real Madrid vai jogar contra a Juventus às 4 horas da tarde. Se eu não estou enganado, porque acaba o horário de verão, não é isso? Aí na Europa? Opa! Pode ser. Você me contou isso aí. Ah, não. Não te contei, não. Porque os jogos já têm começado às 4 horas da tarde. Ah, não, é no dia 26. Eu não faço a menor ideia no dia 26. do que está acontecendo comigo. Então, amanhã, às 4 horas da tarde, vocês sabem que a nossa transmissão começa um pouco antes, tem Real Madrid e Juventus na tela da TNT e da HBO Max. Daqui a pouquinho a gente tem Barcelona em campo contra o Olympiacos no horário de mais cedo, a partir de 1h45 da tarde. Depois tem Bayer Leverkusen e PSG, tem Arsenal Atlético de Madrid, enfim, tem uma porrada de jogo para vocês se deliciarem nessa semana de Liga dos Campeões, Frederiquinho. Coisa linda, Marcelindo. Vamos que vamos. Mais uma semana de Champions. É uma semana que a gente agradece muito, ainda mais depois do fim da data FIFA. Valorizemos. Ainda mais depois. Valorizemos. E porque daqui a pouquinho tem outra. Até porque, exatamente. Né? Então, daqui a pouquinho tem mais uma data FIFA. Uma boa terça-feira, uma boa semana e um bom peixe para todo mundo, Marcelo. Exatamente. Tá na hora de vocês saírem desse vídeo e comprar um peixinho para vocês, colocar no aquário e ver se ele vai falar o nome do Real Madrid ou não. Nem que seja na feira, mas aí eu acho que ele não vai falar. A depender da sua cabeça.